canal Novo Dia, sempre uma mensagem para você. Com o presbítero Calixto, sua participação é muito importante. Vamos comer Bíblia! Paz seja convosco, mais uma vez aqui com vocês, para nós lermos e estudamos juntos Salmo de número 5 desta vez, tá? Aqui no Salmo de número 5, nós vemos as seguintes palavras: Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Salmo de Davi para o cantor sobre Niginote. Esses apígrafo, né? Que são isso daqui. Acho que é esse o nome que se dá. Foi colocado bem mais tarde, não tinha, tá? Então, as pessoas, os estudiosos, sugeria que o salmo seja de Davi e colocava o salmo como de Davi. E que tem muito salmo que deixa bem claro que é de Davi. E tem outros que não tanto assim. E tem outros salmos também que não é de Davi, mas é expressado, tá? Versículo 1: Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende os meus gemidos. A princípio, eu quero dizer que Salmo não tem capítulo. Então, nós estamos estudando aqui o Salmo 5. Davi, depois da história da única ovelha que eu contei aí no outro salmo, que você pode conferir, que nós estamos passando de salmo a salmo. Eu peguei do 1 e agora estou no 5. Então Davi, depois da história da única ovelha que Natan contou para ele começa a pagar os preços. Começa a pagar o preço que Davi escolheu pagar através da mão de Deus. Falou que caia eu nas mãos de Deus e nunca nas mãos dos homens. Aí, porque tinham feito para ele propostas terríveis. Aqui ele diz: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Davi diz: ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então eu contei aí já que quando Natan chegou até Davi e falou para Davi a respeito do homem que é um pobre e um rico. O pobre tinha apenas uma ovelha e o rico tinha muitas. E o rico recebeu aí uma visita de um amigo e resolveu fazer uma festinha e matou a única ovelha que o pobre tinha. Davi indignou-se e ficou muito nervoso com isso. Falou: esse homem deve morrer e deve pagar 4 vezes mais o que ele fez. Aí Natan falou: esse homem é você. No entanto, Deus vai te perdoar, você será perdoado, mas você não vai morrer, mas você vai pagar, né? Então Davi começa a pagar aqui. Ele, como diz o apígrafo aqui, Salmo de Davi para o cantor morto sobre Niginote. Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Então Davi, ele começa a pagar. Além da morte do primeiro filho de Betseba, que morreu por alguns dias, morreram também seus filhos Amon, Absalão, o outro filho Adonias. Esse foi executado logo após a morte de Davi por tentar usurpar o trono de Davi, né? Está em 1 Reis 2:25. Então a gente vê aqui que Davi
pagou o preço pelas suas desobediências. Versículo 2: Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. Davi estava orando, pedindo socorro, misericórdia ao Deus da Bíblia, ao soberano Criador do céu e da terra, não a outros deuses. Versículo 3: Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e vigio. É o melhor horário, né? Diz que quem levanta cedo diz que a fila é menor. Então o melhor horário que tem para falar com Deus é de manhã. Existe um ditado aí que diz assim que Deus ajuda quem cedo madruga. Tem outro ditado que fala que para encontrar o diabo não precisa madrugar. Esse ditado está na contramão da verdade. Porque para encontrar o diabo, viu, você pode encontrar a qualquer hora. Mas de madrugada o diabo não está muito afim. Madrugada não é que ele dorme, tá? Eu vou dizer que espírito dorme. Mas de madrugada não é hora para o diabo andar. Tem pessoas aí que inverteu os valores. Acha que meia-noite, 11 horas da noite, 1 hora da manhã é boa hora para fazer tudo. E quando é 3 horas da manhã fica com medo. Viu? 3 horas da manhã é a hora do bem, filho. A partir das 3 é a hora do bem. É dificilmente acontecer maldade nesses horários. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã é a hora que tudo se prepara. Começa a se preparar para um novo dia. Então, por que tu não és um Deus que tenha... Davi, então, fala com Deus de madrugada. Então, conforme diz, tem que vigiar mesmo. O inimigo não falta, né? Inimigo é a coisa que mais tem. O sábio falou que os piores inimigos são da própria casa. E Davi agora sabia disso, porque estava enfrentando o inimigo dentro de casa, ou da própria casa. E Davi estava enfrentando tanto outros inimigos. Então ele fala para Deus que ele apresenta oração e vigia. É uma das coisas que nós também temos que fazer. Orar e vigiar. Tá? Porque inimigo é o que não falta. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Tem pessoas que acham que Deus até é maldoso, né? Deus é mau. Mas as pessoas, elas procuram. Chega uma hora que Deus não resiste, como foi na de Sodoma e Gomorra, no caso do dilúvio e outros casos, né? Deus avisa, Deus manda profeta, Deus vai lá, Deus manda anjo, Deus tenta todos os meios, mas chega um momento que a pessoa extrapola mesmo, não quer saber não, né? Só que o mal já está decretado em Deuteronômio 28. Se você ler lá Deuteronômio 28, você vai ver que até o versículo 14, a Bíblia diz que se guardares os meus mandamentos, se guardar as palavras que hoje te ordeno, até o versículo 14, toda sorte de bênção vai alcançar a pessoa. Mas do versículo 15 ao 68, é o contrário. Se não guardar, toda sorte de maldição vai alcançar. E pior que os próprios filhos acabam pagando por isso, né? O próprio da família acaba pagando. Versículo 5. Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos,
detesta a todos que te praticam a maldade. Isso é muito bom, já o Salmo 1 fala disso, né? Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos, dos olhos de Deus, porque Deus detesta a todos que praticam maldade. Acho que lá fala que tem 7 coisas que Deus odeia, né? 6 coisas que ele odeia e uma que ele detesta. Olha, destrói aqueles que preferem a mentira. Também o sanguinário e o fraudulento. O Senhor abomina essas coisas. Os fraudulentos. Aquelas pessoas que gostam de fraudar os outros, que gostam de roubar. Medir mal medido. Portanto, aí quando você emprestar alguma xícara de açúcar, procure pagar com medida recalcada e sacudida. Nada de ser fraudulento. Se tiver que emprestar um dinheiro, na hora de pagar, pague juro. Viu? Não seja aí injusto. O apóstolo Paulo fala que os injustos não herdarão o reino de Deus. Todos estes, aparentemente, parecem ter sucesso na vida. Você vê pessoas com um carro novo, construindo casa e tanta outra coisa. Parece cheio de sucesso. Mas o momento dele chega e não tem quem salve. Não tem. Mas eu, pela grandeza, Davi dizendo, vamos ver que nós também podemos dizer a mesma coisa. Mas eu, pela grandeza da tua benignidade, estarei em tua casa, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Guia-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aprana diante de mim o teu caminho. Que bom, né? Um bom pedido a Deus. Davi clamava e dizia que dependia totalmente de Deus, exclusivamente do Senhor. E nós? Aqui eu fiz uma pergunta. E nós? E nós depende ou não depende do Todo-Poderoso? Nós também temos que depender. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que nós dependemos dele. Deus quer isso. Mas nós, muitas vezes, procuramos outros recursos e deixamos Deus para o último caso. Porque não há felicidade na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. Então eles pensam, meditam dia e noite, procurando maldade, como fazer maldade. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com as suas línguas. Só falam, pensam e falam besteira o dia todo. O povo nunca mudou, exceto os convertidos. Sempre foram a mesma coisa os povos. Nem só os ímpios. Mas muitas pessoas são assim também. A menos que eles se convertam. Então precisamos vigiar. Traição pode vir até por parte da mãe, filho. Né? Traição pode vir, pode acontecer. Por isso nós temos que estar sempre atento. Fazer o bem a todos, mas cautela. Deus declara os culpados. Ó Deus, declara os culpados que caiam por seus próprios conselhos. Eles falam que conselho, se o conselho fosse bom, seria vendido e não dado, né? Mas os conselhos deles são ruins. Lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se revolta contra ti. Não somente contra Davi, contra seu povo, mas contra o próprio Deus, hoje mesmo. A Bíblia, ela diz assim, que
Bem-aventurado aqueles que são perseguidos, aqueles que sofrem por amor do nome do Senhor. Tá? Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exulta eternamente, porquanto tu os defendes. Sim, gloria-se em ti os que amam o teu nome. Nós podemos dizer, aqueles que já experimentou o poder de Deus, que Jesus diz, vós errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Nós que já experimentamos o poder de Deus, nos alegramos na nossa própria confiança que nós temos em Deus. Pois tu, Senhor, abençoa o justo, tu o circunda do teu favor como de um escudo. Somos protegidos por Deus. Deus protege nós. Mas Deus depende, que nós dependemos dele. Se nós dependemos de Deus, ele está pronto para nos ajudar. Pelo fim deste salmo, dá para perceber que Davi tinha pavor de gente contrária à sua fé. Sim, mas Deus também tem. Deus também tem pavor de pessoas contrárias à fé, contrária às Escrituras, pessoas que não guardam os mandamentos. A Bíblia diz que aquele que ama Deus e não guarda os mandamentos é mentiroso. Aqueles que desobedecem os mandamentos, aqueles que não confiam no Senhor, fica difícil. Então, aqueles que praticam maldade, os ímpios, que amam a maldade, que amam a impiedade, o Senhor aborrece esse tipo de gente. E eles, no momento certo, eles caem. Não são bem-aventurados. E na vinda de Jesus, quando Jesus chegar, essas pessoas vão ser extirpadas, vão ser arrancadas da terra. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra, mas os outros serão desarraigados. Valeu aí, amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueça aí o seu joinha. Se você está passando aqui pela primeira vez, aproveite aí, né? Deixa seu like, se inscreva e acione o sininho também, porque nós vamos estudar todo o Salmo. Breve nós estaremos trazendo aí o Salmo de números 6, né? Esse é o 5. Que Deus abençoe a todos e até.